Portugal, em uma cidade na costa catalã chamada San Carlos de la Rápita. Trabalho como médico de família e, no âmbito pessoal, venho lidando com arritmias há algum tempo. Essas arritmias, ocasionalmente, têm me causado desconforto e até momentos de medo, pois estou ciente da potencial gravidade da condição. Os eventos que estou prestes a descrever aconteceram no início do ano de 2022. Acordei de um descanso no fim da tarde. Ao me sentar, uma onda de tontura me atingiu e precisei me apoiar em um móvel. Depois disso, não me lembro de mais nada. A próxima coisa que recordo foi uma experiência fora do corpo em que parecia me observar de cima. Observei, espantado, e percebi que meu corpo não estava respirando. Já tinha presenciado cenas assim várias vezes, mas dessa vez fiquei realmente assustado ao ver meu próprio corpo ali. De repente, fui envolvido por um redemoinho verde esmeralda que me engoliu por completo. A próxima coisa que ficou gravada na minha memória foi me encontrar em um espaço imerso, uma escuridão vasta e indefinida, onde eu ainda conseguia perceber minha própria presença em meio à sombra. Não havia limites, paredes ou abismos. A única coisa visível estava no alto, uma luz, como um buraco iluminado. Tentei descrever aquilo como algo semelhante à visão da lua cheia numa noite escura, sendo a única fonte de luz ao meu redor. E percebi que estava me movendo naquela direção, me dirigindo para lá. Eu não senti nada de especial. Não houve nada que me fizesse sentir bem ou mal. Eu simplesmente seguia em direção à luz. Quando finalmente cheguei até ela, me vi como se estivesse no topo de uma montanha, diante de uma paisagem linda. Era um cenário alpino, um terreno montanhoso que me lembrava um vale amplo e expansivo, verdejante e radiante. Foi uma sensação profunda de conforto e felicidade que experimentei enquanto estava ali. Eu não sentia nem calor nem frio. Não havia sensações físicas desagradáveis, nada que me causasse desconforto. Muito pelo contrário, experimentei um estado profundo de bem-estar. Aquela vista, em particular, acalmou minha confusão e perplexidade iniciais. Depois de alguns minutos, a paisagem verde e encantadora, com seus tons vibrantes, começou a mudar lentamente. As cores foram ficando mais suaves, perdendo o brilho, como quando se ajusta o contraste na imagem de uma TV colorida, até que, finalmente, tudo se transformou em preto e branco. Então, eu estava gradualmente perdendo aquela luminosidade, aquela cor e tudo mais. Finalmente, me encontrei em um espaço completamente indefinido, branco, onde prevalecia uma sensação profunda de bem-estar. Era uma sensação agradável, onde não existia desconforto e em que se podia sentir-se completamente à vontade. Eu não pensei em nada, simplesmente me deixei levar por aquele estado. Em um certo momento, senti uma presença atrás de mim, à minha esquerda. Em termos humanos, a distância devia ser algo entre 5 e 10 metros. Era um amigo meu, alguém muito querido para mim, uma amizade que poderia ser descrita como o auge do que uma amizade pode realmente representar. Era Thomas José, um amigo meu. Infelizmente, ele enfrentou muitas dificuldades. Aos 18 anos, já havia concluído seus estudos de piano e se preparava para cursos avançados em Barcelona. Além disso, estava prestes a começar uma carreira na medicina. Ele tinha tudo para dar certo. Era extremamente inteligente e talentoso, porém teve a infelicidade de ser diagnosticado com um tumor cerebral. Por causa disso, passou por uma cirurgia muito delicada que o deixou em coma por 2 anos. Quando começou a recuperar a consciência e sua saúde melhorou, nos aproximamos. Nos tornamos grandes amigos, já que antes não nos conhecíamos. Eu o contatava todos os dias, visitava, levava para passear e o apresentava aos meus amigos. Ele também me tinha um carinho profundo. Ao vê-lo perto de mim, senti uma alegria enorme e tive o impulso de me aproximar, abraçá-lo e dizer: Thomas José, que prazer te ver. Mas, curiosamente, notei várias coisas. Primeiro, ele havia passado por uma transformação notável, parecendo estar no auge da forma física.
Ou seja, ele parecia ser seu antigo eu, uma pessoa incrivelmente atraente. Além disso, a cicatriz que tinha no lado esquerdo do crânio havia desaparecido e ele não apresentava nenhuma imperfeição. Estava muito elegante e impecavelmente vestido, como se estivesse indo a um evento formal. Curiosamente, ele evitava o contato visual direto comigo, quase como se quisesse transmitir silenciosamente: não me abrace, siga com o processo. Naquela época, eu não entendia o que estava acontecendo. Fiquei confuso com a reação de Thomas José, que eu sabia não ser natural para ele. Então olhei para a minha direita e vi um ser de luz. Era bastante grande, sem forma, mas um pouco humanizado, lembrando uma figura alongada. Era uma presença luminosa e estilizada que irradiava amor, aceitação e compaixão. De repente ele sorriu de um jeito que me fez sentir bem. Um sorriso profundamente benevolente e empático. Depois ele me convidou a olhar para frente e vi algo que parecia um grande quadro, como um painel, cheio de fotos da minha vida, todas aparecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Lá eu realmente testemunhei toda a minha vida, tudo o que eu havia sido desde a infância até o momento daquela experiência. Era como se eu pudesse ver em cada cena o que havia acontecido. O impressionante era que eu não apenas via o que havia acontecido, como se fosse uma história completamente desprovida de emoções, mas sentia dentro de mim de uma forma impossível de descrever. Era como se eu sentisse as consequências das minhas ações sobre outras pessoas. Em particular, aquelas cenas envolviam principalmente erros que eu havia cometido. Se eu tivesse praticado um ato de egoísmo ou machucado alguém, causando decepção, eu não apenas via a decepção daquela pessoa, mas a sentia profundamente dentro de mim. Lembro dessa experiência como algo intensamente avassalador. No entanto, o ser de luz ao meu lado transmitia paz, tranquilidade e fidelidade. Senti um desconforto profundo dentro de mim e pensei: que desastre, quanta dor causei. No começo, eu não tinha consciência disso, mas sabia que precisava enfrentar essa realidade em algum momento. Havia algo que poderia chamar de um limiar, não uma porta ou moldura, mas uma espécie de zona que dava acesso a outro lugar. Então o ser de luz me convidou a atravessar, e eu senti por dentro que não podia deixar as coisas como estavam. Queria consertar aquilo, e lembro que senti a necessidade de reparar tudo o que havia feito. O ser de luz era gentil e paciente. Me tranquilizou e acalmou. Disse que tudo aquilo era por minha ignorância, que eu não precisava me preocupar e que, se quisesse, poderia voltar, que estava tudo bem, que estava tudo certo. E eu disse: tenho que voltar. A próxima coisa que lembro é a sensação de estar rolando para trás, retornando à consciência do meu corpo. Minhas costas doíam muito e eu também sentia dor na testa. Com bastante desconforto, consegui me sentar da melhor forma possível. Com dificuldade, fui até a cama, onde fiquei por um tempo, emergindo aos poucos do torpor e tentando colocar meus pensamentos em ordem. Quando me senti capaz, levantei e fui até a sala, onde minha esposa assistia televisão. Ao me ver, ela comentou que eu estava com um galo na cabeça. Respondi que devia ter sido uma batida leve. Ela não deu muita importância na hora, então eu lidei com a situação e continuei com minha vida. Naquele momento, não disse nada e passei esse tempo me dedicando a integrar a experiência. Li, assisti a vídeos e tentei entender o que havia acontecido comigo. Não falei sobre isso porque parecia difícil abordar o assunto, além do medo de ser rejeitado. Eu me preocupava que alguém pudesse descartar aquilo como alucinação ou um sonho. Ainda sou médico, tanto naquela época quanto hoje, e continuo exercendo a profissão. Parecia que não era o momento certo para falar sobre isso, então deixei para lá. Mas a verdade é que aquilo me inquietou nas semanas e meses seguintes. Agora estou compartilhando essa experiência com você, embora seja difícil descrever em palavras os estados mentais que se vivenciam, aquela sensação profunda de conexão. Quem já passou por isso pode confirmar esse sentimento. Refletindo sobre minha experiência,
e lendo sobre outros casos, também encontrei relatos semelhantes, em que alguém, uma pessoa querida, evitava o contato físico, como um abraço. Isso fez sentido para mim, e acredito que, se eu tivesse abraçado Thomas José, talvez eu não tivesse retornado. Em outras palavras, estou convencido de que Thomas José fez um grande esforço para não me abraçar, para me dar a opção de voltar caso eu quisesse. É uma intuição que sei ser muito difícil de explicar. Com o tempo, fui integrando essa experiência. À medida que ela se tornava mais assimilada em mim, comecei a compartilhá-la. Primeiro entre amigos, especialmente os mais próximos. Depois, publiquei meu relato em uma página que mantenho na internet e compartilhei também em alguns fóruns do Facebook, dedicados ao tema. Aos poucos, fui me abrindo mais até que chegou um momento em que senti que aquela era uma experiência completamente integrada em minha vida. Quando você a integra, e no processo de integração você sai, ou seja, transcende, a grande pergunta que surge é: por que voltar? Não se trata apenas de voltar para viver mais. Não é só porque você quer continuar vivendo. Você precisa voltar por uma razão. Quando vejo os testemunhos de outras pessoas, percebo que muitas vezes elas dizem que voltaram porque tinham filhos para cuidar ou porque ainda tinham algo importante a fazer. No meu caso, se eu tiver que expressar o que sinto, é que eu retornei para retificar erros e melhorar o que fosse possível quando surgisse a oportunidade. Com o tempo, compreendi que, em determinado momento, se você retorna, é para ajudar as pessoas que cruzam o seu caminho nesta jornada da vida. Essa experiência me transformou profundamente. Ela me abriu a ideia de que a consciência permanece, de que a morte não é o fim. Existe uma parte da consciência que continua, que segue um caminho. Não sei qual é sua origem, nem qual é seu destino final. Só sei que toquei esse caminho durante a minha experiência. Foi essa vivência direta, em primeira mão, que me convenceu de que a morte não é o fim. Também percebi que compartilhar essa experiência, assim como tantas outras pessoas já fizeram, pode ser algo muito benéfico, tanto para quem já passou por algo parecido, quanto para quem busca algum entendimento. Muitas pessoas perderam entes queridos e vivem cheias de dúvidas e medos sobre o que existe além da morte. Transmitir a mensagem de que essa experiência é uma fonte de alegria pode oferecer conforto e consolo. As reflexões que fiz, com base nessa experiência, uma delas é que durante ela tive a oportunidade de me reencontrar com alguém que amava muito. Ao longo da vida, perdi pessoas queridas, começando por meus pais, além de outros amigos e parentes que me eram muito caros. Mas lá estava Thomas José. E ele estava em sua plenitude. Ele ainda me amava. Estou convencido disso. Ele me viu. E naquele momento, mesmo querendo evitar o contato físico, eu senti o seu afeto. Senti o seu amor. Então, compreendi que aquilo foi um gesto de amor. Um gesto de renúncia da parte dele não me abraçar, para que a decisão fosse minha, para que eu tivesse a liberdade de escolher voltar. Esse reencontro com os entes queridos é um reencontro com pessoas que existem em um estado de completude. Elas estão lá. Elas existem. Outro aspecto significativo que considero muito importante foi a revisão da vida durante a experiência. Sentir, estar consciente do mal que causamos. Aquilo me abalou profundamente. Senti vergonha, um peso no peito e pensava: como pude agir com tanta ignorância, com tanta tolice? Como pude ferir tantas pessoas assim? Esses pensamentos me consumiam. Não pode ser assim. Eu pensava enquanto o ser de luz ao meu lado me transmitia calma. Ele não me julgava, mas eu, sim. Eu me envergonhava da minha vaidade, do meu egoísmo, da minha falta de sensibilidade. E então, quando voltamos e temos a chance de corrigir o que fizemos de errado, quando a vida nos coloca diante de situações semelhantes e conseguimos agir de forma diferente, melhor, é aí que sentimos uma alegria profunda. Uma sensação parecida com a que senti quando aquela pessoa querida partiu em setembro, mas partiu em paz. Essa sensação é o que me faz pensar: eu voltei com um propósito.
e estou começando a cumpri-lo. Não voltei de mãos vazias. Além disso, outra compreensão profunda que tive foi sobre a intensidade da experiência de quase morte. Ela não é apenas real, eu diria que é hiperreal. Comparada à realidade que vivemos aqui, ela é ainda mais vívida, mais nítida, mais verdadeira. Se me perguntarem, não teria sido um sonho? Eu digo com convicção, não. O sonho é este aqui, não aquele. Essa experiência não apenas me transformou, como também mudou algo fundamental dentro de mim, minhas crenças. Sempre fui cristão, mais por uma herança cultural, confesso, do que por convicção espiritual profunda. Mas o que a EQM me trouxe foi uma certeza que antes eu não tinha. A certeza de que a consciência persiste além da morte, de que não desaparecemos. E isso, para mim, é libertador. Tira o medo da morte. Traz paz. Uma paz que jamais imaginei que fosse possível sentir. Por fim, o que eu gostaria de dizer é que minha intenção ao compartilhar essa experiência não é convencer ninguém. Não quero que ninguém mude suas crenças, sejam elas quais forem. Se alguém se sente confortável com uma visão puramente materialista da vida, isso é absolutamente válido e respeitável. O que eu era antes mudou com essa vivência, mas ninguém precisa mudar por causa do que eu digo. Contudo, há pessoas que vivem com dúvidas, pessoas que se perguntam se, um dia, reencontrarão aqueles que amam, que refletem sobre como esse reencontro poderia acontecer, ou que simplesmente têm medo, medo da morte, medo do vazio, medo de que tudo acabe em escuridão. Foi por elas que decidi contar minha história. Porque sim, o reencontro é real. Porque sim, há uma plenitude amorosa que nos espera. E porque no centro dessa experiência há algo maior do que qualquer medo. Uma profunda sensação de conexão, de acolhimento, de paz e bem-estar. É isso que eu queria transmitir do fundo do coração a você que me ouviu até aqui. Muito obrigado. Olá! É um prazer para mim participar desta intervenção para a qual fui convidado por este programa. Considero que ele realiza um trabalho muito importante ao divulgar todas essas experiências de pessoas que tiveram o privilégio, para mim é um privilégio, de passar por essa vivência, onde conseguimos confirmar que existem dois planos. O plano humano, que todos conhecemos, e um plano transcendente ou espiritual, ao qual transitamos. Eu morava nas Ilhas Canárias e trabalhava lá, pois sou de Vigo, sou galego, mas enquanto trabalhava em Las Palmas de Gran Canária, sofri uma infecção grave na garganta que não tratei. Eventualmente tive que ir ao pronto-socorro, onde decidiram aplicar uma injeção para interromper o processo da doença. No entanto, durante a aplicação, um vaso sanguíneo foi atingido e o sangue começou a jorrar. Gradualmente, percebi que estava perdendo a vida e afundando na escuridão e que tudo terminava ali. Surpreendentemente, não senti medo. Pensei, bem, se essa é a conclusão da história, vou ver se há algo mais. Ou vou ficar aqui nessa escuridão se não houver mais nada. Eu sabia que o cérebro pode continuar funcionando por alguns segundos, até minutos, mantendo a consciência. Claro, se eu me assustasse, poderia criar um sentimento de terror, meu próprio inferno. Por outro lado, se eu permanecesse calmo, poderia vivenciar tudo o que se apresentasse diante de mim. Enquanto estava imerso nessa reflexão, senti como se de repente o chão se abrisse e eu começasse a me mover através de um túnel a uma velocidade tremenda. Para você ter uma ideia, parecia algo em torno de 300 km por hora, como a velocidade de um carro. À medida que eu sentia essa aceleração, percebi um ponto de luz no final do túnel. Fui rapidamente em direção àquela luz até que, de repente, fui projetado para fora do túnel e me vi imerso naquela luz. Sentia como se tivesse me fundido com ela, como se tivesse caído em uma zona luminosa, da qual eu agora fazia parte. Essa experiência foi surpreendente. Comecei a sentir uma alegria, felicidade e bem-estar avassaladores. Senti uma felicidade intensa. Naquele momento pensei, se estou mesmo morto e fora do corpo, meu corpo deve estar em algum lugar.
foi quando percebi que estavam tentando me reanimar, tentando me trazer de volta na unidade de terapia intensiva. A partir daquele momento, percebi que o corpo, que hoje valorizamos tanto, que tanto protegemos, era naquela hora apenas uma carcaça, algo inanimado, sem identidade. A identidade real parecia existir em outro corpo, um corpo energético. Eu o sentia na minha consciência, em minha lucidez total, com uma clareza de pensamento que superava qualquer estado que eu já havia vivido no corpo físico. Eu me deliciava com a sensação de fusão com a luz, navegando nesse novo espaço. Foi então que tive um encontro com um ser de luz. Ele era maior do que eu, e essa foi uma experiência maravilhosa. Esse ser parecia muito mais evoluído do que nós, como um irmão mais velho. Senti-me acolhido e consolado pela sua presença. Era uma presença brilhante, uma experiência profundamente enriquecedora, que me fez sentir maior, mais significativo. Também senti muita confiança emanando dele. Ele me transmitiu como é importante que, enquanto estamos aqui, tenhamos experiências positivas e enriquecedoras, para tornar a vida o mais significativa possível, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Assim, nossa passagem por aqui se torna construtiva e positiva. Então, abracei esse ser e me fundi com ele. Essa clareza e luz expandiram minha consciência e senti-me mais inteligente. Lembro-me claramente de ter feito perguntas, às quais ele respondia. Eram perguntas sobre o propósito da vida e por que passamos por tantas experiências difíceis, às vezes aparentemente intransponíveis. Em resumo, ele me transmitiu que o sofrimento é mais instrutivo do que a felicidade. Há experiências das quais só conseguimos aprender e nos enriquecer enfrentando dificuldades e obstáculos. Ao abraçarmos esses desafios e superá-los, deixamos marcas profundas que nos ajudam a não repetir os mesmos erros. Ele enfatizou que a vida consiste em aprender, conectar-se com a dimensão positiva dentro de nós e no universo, e continuar expandindo nossa consciência por meio de experiências. À medida que nossa consciência se expande, transitamos para dimensões superiores, progredindo pouco a pouco com o tempo, tanto neste plano quanto em outros, até chegarmos a um ponto em que alcançamos dimensões onde estaremos no mesmo estado elevado que esse ser estava, e a partir daí continuamos ascendendo até nos fundirmos com a inteligência universal e a consciência cósmica. Nesse ponto, tornamo-nos um com essa dimensão superior, o que podemos chamar de Deus ou de inteligência suprema. É essa inteligência que criou a vida e organiza tudo no universo e no cosmos. Ela nos envolve em diferentes níveis dimensionais, constituindo um processo abrangente de vida com o propósito de superar desafios e alcançar nosso potencial máximo. Esse é o processo da vida, e dentro desse processo desenvolvemos inteligência, consciência, positividade e a capacidade de enriquecer nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Todos nós somos partes interconectadas do universo. Apesar de termos personalidades e nuances únicas, contribuímos com a experiência universal. Somos todos parte de um único ser universal, parte de uma inteligência que nos envolve. Essa foi, em resumo, a mensagem que recebi ao estar com esse ser de luz. Senti que estava me fundindo com ele. Comecei a ter uma série de sensações, como se estivesse assistindo a um filme da minha vida, desde a infância até o momento atual. Tudo acontecia em alta velocidade, mas com muita clareza, como imagens sobrepostas, nas quais eu via tanto as coisas positivas quanto as negativas que fiz, e também aquelas que deixei de fazer. Foi uma experiência muito enriquecedora. Enquanto revia minha vida, compreendi que o propósito da minha jornada era agir de forma positiva e buscar experiências enriquecedoras, transformar o viver em algo positivo. Já nesse estado de percepção e clareza, ao me fundir com esse ser que me deu amor e acolhimento, comecei a notar que minha inteligência
parecia expandir-se. Eu era capaz de formular perguntas cujas respostas, até então, não conseguiria entender. Mas naquele momento compreendi tudo. Essa experiência me esclareceu a realidade de uma outra dimensão. Um espaço de luz para onde eu estava indo. Comecei a me mover e percebi que não havia obstáculos, nem paredes, nada que impedisse que eu fosse aonde quisesse. Eu estava maravilhado com esse plano, que era simplesmente maravilhoso, mas no melhor momento da experiência, conseguiram me reanimar. Recuperei a consciência no corpo. Aconteceu de forma muito rápida, quase imediata. Assim que me dei conta do corpo, percebi que estava de volta a um espaço mais denso e acinzentado. Toda aquela vibração, aquela alegria, aquele sentimento de felicidade, como nunca senti na vida, estavam desaparecendo. Voltei ao corpo, cercado por médicos e pessoas felizes por terem me salvado. Mas o que eles não sabiam era o quanto eu queria continuar naquele lugar maravilhoso. Senti um desejo profundo de permanecer naquela experiência extraordinária, em vez de ser trazido de volta. Senti falta dela, gostaria de tê-la vivido por muito mais tempo, mas ela durou exatamente o necessário, me trazendo todo o enriquecimento e experiências que continuam me acompanhando até hoje. Desde então, tornei-me consciente de que somos seres eternos. Estamos apenas em transição, passando por uma experiência válida e enriquecedora, ainda que às vezes dolorosa, quando a vida nos leva por caminhos difíceis. Essa compreensão me tornou uma pessoa mais consciente, mais positiva do que antes e mais conectada ao que é realmente essencial. Agora entendo que a vida é uma jornada de crescimento e aprendizado que continuo a abraçar com uma mentalidade positiva por mim e por todos ao meu redor. Sinto felicidade em saber que passei por esta vida deixando algo de positivo, um trabalho enriquecedor. Quero continuar aprendendo e aproveitar todas essas experiências para ajudar outras pessoas, enriquecendo também a vida delas. Desejo que minha experiência tenha valor para outros e não tenho dúvidas de que cada um de vocês, cedo ou tarde, passará por algo semelhante. É um prazer estar aqui com todos vocês, compartilhando essa experiência.